Sabe, eu costumo fazer muitas orações pra Deus. Mas hoje eu decidi uma coisa diferente. E eu pedi uma coisa pra ele. E daí eu quero ler isso aqui. Porque às vezes a gente acha que Deus não vai ouvir as nossas orações. Que Deus não... Parece que ele não tá lá. A gente sente isso às vezes, sabe? Eu sinto. Às vezes. E eu vou ler uma coisa aqui. Eu uso bastante ChatGPT, né? E aí eu pedi pra ele alguns versos pra mim ler. E aí ele falou esse daqui, Daniel 10:12. Só que eu resolvi ler o capítulo 9 inteiro. E depois li o 10 também. No capítulo 9, parece que Jerusalém tá passando por algumas dificuldades e Daniel tem visão de guerras e tal. E aí, eu posso estar errada, tá? Porque, enfim, vocês podem conferir aí, porque às vezes eu dou umas confundidas. Mas enfim, o que é certo é que Jerusalém estava passando por um momento de dificuldade e Daniel faz uma oração e pede para Deus para que ele tenha misericórdia. Ele fala aqui, ó, no verso 9 e 19: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Ele faz uma longa oração e pede por misericórdia. E eu me identifiquei com o que eu li aqui, porque hoje de manhã eu fiz uma oração e eu fiz uma oração bem longa e pedi uma coisa pra Deus que é muito importante pra mim. E eu me identifiquei, sabe? Às vezes a gente sente que nós somos a pior pessoa do mundo, que nós temos o pior pecado do mundo. E a gente sabe que todo pecado tem o mesmo tamanho, né? Pra Deus. Todo pecado é pecado. Mas a gente sente isso, que nós somos a pior pessoa do mundo, e enfim. E eu me identifiquei com essa oração de Daniel. E aí, quando você chega no verso 22 do capítulo 9, vem um anjo, Gabriel, o anjo Gabriel, ele é bem famoso na Bíblia, e fala com Daniel, e diz assim: Daniel, agora eu vim para dar a você percepção e entendimento. E aí no verso 23 diz: assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. E daí o anjo Gabriel fala sobre guerras que vai ter, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é que quão sincera e genuína foi essa oração de Daniel, sabe? E quanta comunhão ele devia ter com Deus para um anjo descer e falar com ele e responder a oração dele. Sabe, eu nasci num lar cristão. Eu já nasci aqui num lar cristão. Mas eu sempre fui muito fraca de histórias, nunca memorizava, e até hoje eu sou assim, sabe? E aí agora, com meus 15 anos, eu tô tentando recuperar o que eu devia ter aprendido antes, sabe? E daí, eu não sei, eu não lembro muito da história de Daniel, mas só lendo isso aqui, você consegue perceber o quanto esse homem devia ter comunhão com Deus, sabe? Ao ponto de descer um anjo quando ele terminou de orar e falar essas coisas pra ele. Conversar, sabe? Frente a frente com Daniel. E eu queria ser assim, sabe? Queria ser amada a esse nível. Mas enfim, o que
o que mais me pega, assim, é que no capítulo 10, do verso 11, diz assim: E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois fui enviado a você. E aí Daniel fala que quando ele disse, ele se pôs em pé tremendo. Então, eu acho que aqui ainda é o anjo falando. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar conhecimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Ou seja, quando Daniel decidiu que ele ia temer a Deus, quando ele decidiu que ele queria ter entendimento e queria se humilhar diante de Deus, igual falou aqui, Deus ouviu ele, Deus respondeu ele, sabe? E então, quando a nossa oração é sincera, quando o nosso desejo é genuíno, Deus vai responder a gente. Então, às vezes não vai ser assim, como diz aqui na história, na história verdadeira, que aconteceu, que o anjo logo em seguida desceu para falar com Daniel. Logo em seguida já tinha a resposta. Às vezes não vai ser assim, porque não é sobre o nosso tempo, é sobre o tempo de Deus. E é quando ele decidir que a resposta vai vir. Às vezes a gente pensa que a resposta não veio, mas às vezes a gente achar que Deus não respondeu já é uma resposta. Deus só vai cumprir o que a gente pedir se for da vontade dele. E se não for da vontade dele, paciência. Porque ele é o Criador, ele decide as coisas, nós somos pequenos e a gente não tem essa moral, sabe, pra decidir as coisas. Enfim, eu queria falar isso. Esse vídeo foi totalmente sem roteiro. Nem sei se eu vou postar, assim, nem me preparei, tô de cara lavada aqui. Mas eu tava lendo, sabe, e eu me identifiquei tanto que eu queria compartilhar. Bom, aproveitando, vamos fazer quase unboxing da minha Bíblia. Gente, olha como ela é linda. Eu comprei ela no Verso da Vida, é um site. E ela é linda, gente. Eu queria tanto, sabe, uma Bíblia pra anotação. E olha como ela é. A letra dela não é tão grande assim. Ela chegou faz uns 5 dias. Olha, gente, a letra dela não é muito grande. E ela, tipo, tem esses espaços aqui pra anotação, sabe? Aí tem o livro aqui em cima, o numeral aqui embaixo. E, gente, desde que ela chegou... É que, tipo, antes dela chegar, eu já tava com a sede, sabe? Pra ela chegar, porque eu queria muito uma Bíblia que tivesse esse espaço pra anotação, pra que eu pudesse estudar ela e ter aonde escrever. Eu quero escrever na Bíblia, quero rabiscar ela, quero, sabe? Não escrever em outro livro, outro caderno, como eu fazia, sabe? E olha, já separei aqui os livros. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Tá vendo? Cada cor é uma coisa. Aí tem aqui, ó, o que cada cor significa, entendeu? Aí tem, ó, o Pentateuco, que é de Gênesis a Deuteronômio, as histórias, que é de Josué a Esther. Aí eu marquei Atos dos Apóstolos também como história, mas acho que Atos é sobre histórias dos discípulos? Não sei, gente, não tenho certeza. Vocês não confiam, tá, no que eu tô falando aqui, não. Mas enfim, eu peguei na internet e aí, tipo, foi bem fácil, sabe, de catalogar. E aí eu já tô estudando, sabe? As primeiras coisas que eu li foi João. Quer ver, ó? Já marquei um monte de coisa. Eu gosto de fazer ela bem colorida, sabe? Fazer várias anotações. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aí eu grifo as partes que mais me chamam a atenção e escrevo, sabe? Olha, aqui eu já escrevi. Escrevi aqui dos dois lados, escrevi aqui também. Aí, isso aqui já faz um tempinho já. Aí hoje
Hoje eu tava lendo Gênesis. Hoje eu tava lendo o segundo capítulo de Gênesis, né? Porque ontem eu tava lendo o primeiro, que é a criação e tal. Olha, gente, o que eu fiz? Olha, eu tipo separei aqui, tá vendo? É que tá... A câmera, ela inverte, né? Mas olha aqui, eu grifei, cada cor é um dia. Aí aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí eu fiz só até o sexto, porque no sétimo ele descansou, a gente sabe disso, né? E aí eu coloquei aqui, ó, o começo, tá escrito, o começo. Aí eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí falei tudo que ele fez em todos os dias. Aí eu coloquei uma nota aqui, gente, que assim, pra quem não me conhece, eu sou adventista do sétimo dia, eu sou dessa igreja, tá bom? E nós acreditamos que o dia acaba no pôr do sol, entendeu? E aí, você pode ler aqui, quando você lê aqui em Gênesis, você pode perceber que em todos os versículos aqui dos dias que falam da criação, diz assim, ó: passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o quinto dia. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o primeiro dia. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia, e assim sucessivamente. Então você percebe que na Bíblia diz, não é uma crença adventista, na Bíblia diz que quando passa a manhã e a tarde, que é quando passa a tarde acaba no pôr do sol, né? O dia muda, o dia troca. Então, o dia não muda na meia-noite, como a maioria das pessoas acreditam, mas biblicamente quando dá o pôr do sol. Então, aí é que algumas pessoas de outras religiões acham diferente quando a gente dá Feliz Sábado na sexta-noite, né? E algumas pessoas nem sabem, elas acreditam que a gente acha que o sábado começa na sexta-noite, mas os outros dias trocam na meia-noite, mas não, todos os dias trocam no pôr do sol, segundo a Bíblia, tá? E aí, enfim, gente, eu não sou especialista em nada, eu só estou falando a minha visão das coisas. E aí eu queria mostrar também, gente, esse vídeo tá ficando longo, né, mas tudo bem. Esse canal aqui é um entretenimento pra mim e eu não me importo tanto assim com quantas pessoas vêm. Começou a chover. Mas olha, aqui no versículo 2 de Gênesis fala assim fala que no sétimo dia Deus abençoou, né, santificou. E aí também fala, a partir do verso 10, sobre os 4 rios que tinha lá no Jardim do Éden, né? Que é Pison, Gion, Tigre, não sei se tá certo que eu tô... se é Pison, não sei, mas eu vou falar do meu jeito. Pison, Gion, Tigre e o Eufrates. E aí eu fiz um desenho, olha aqui, porque fala que esses 4 saía de um rio, né? Eu não falo o nome do rio, que tipo dava origem, sabe? Mas aí eu fiz aqui, vou mostrar. Eu fiz tipo um rio aqui, sem nome. Não julga meu desenho, não sou especialista. Aí aqui, ó, o primeiro rio Pison, Gion, Tigre e Eufrates, né? Aí aqui na Bíblia fala que esse rio aqui, o primeiro rio, tinha ouro aqui. Aí aqui é... deixa eu ver. Bidélio esse aqui do meio. E aqui é a pedra de ônix. Aí eu fiz um desenho aqui. Gostaram? Gente, faz pouco tempo que minha bebê chegou, mas eu tô tipo tão animada, sabe? Desde que ela chegou, eu tenho feito devocional todos os dias e é uma dificuldade minha, devocional. Eu não gosto. Não gosto de fazer devocional, tô sendo sincera aqui. Eu não gosto de fazer devocional. Eu não gosto de pegar alguma coisa pra ler, assim. A coisa tem que me prender muito e... eu achava que a Bíblia era tão chata. E agora eu peguei pra ver e tipo... não, a Bíblia não é chata. A Bíblia tem tantas histórias que... sabe, eu acho que a visão das pessoas sobre algo, vou usar de exemplo a Bíblia. A visão que eu tinha sobre a Bíblia, da Bíblia ser tão grande, tão densa, tão cheia de coisas pra ler,
Eu achava que a Bíblia era chata, mas, tipo... Quando eu fui prestar realmente atenção... Nossa, a Bíblia é tão rica em informação, tão cheia de sabedoria, sabe? Tantas histórias e... Nossa, é muito, muito boa. A Bíblia é ótima. Até se você não for religioso. Se você for ler o livro de Provérbios, que é cheio de conselhos e... Sabe? Ela é tão rica. Ai, gente, cansei de falar. Eu só queria colocar a câmera pra gravar e falar tudo que tava vindo na minha cabeça. Mas é isso. Se você assistiu até aqui, muito thank you, muito obrigada. Eu espero que tenha servido de alguma coisa pra você. E é isso. Se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo novo. E é isso. Tchau.